Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. O governo federal já investiu 1 bilhão e 500 milhões de reais no combate à pandemia. Resultados de vacinas testadas em São Paulo são divulgados já na semana que vem. O coronavírus na América do Sul. A Argentina anuncia a reabertura enquanto a pobreza extrema cresce na Venezuela. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. O Ministério da Saúde reforçou nesta sexta-feira que os pacientes devem procurar um médico logo nos primeiros sintomas de Covid-19. Vamos a Brasília com a Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. Oi, Patrícia. Boa noite a todos. E de acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo é já fazer o tratamento imediato da Covid-19 e também dessa forma evitar a necessidade de internação e também o agravamento da doença. Desde que a pandemia chegou ao Brasil, no fim de fevereiro, mais de 10 mil leitos de UTI foram habilitados. O investimento do governo federal até agora foi de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Nesse período também foram entregues aos estados 183 milhões de equipamentos de proteção individual e mais de 860 mil medicamentos para a intubação. Nesta sexta-feira, chegaram 4 milhões de máscaras ND95 ao Brasil. O material veio da China e é utilizado principalmente para a proteção dos profissionais da saúde. Já foram adquiridas aqui no Brasil 240 milhões de máscaras desse tipo. Patrícia. Obrigada, Nathalie. Daqui a pouco eu volto a falar com você. E vamos ao levantamento mais recente da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje 2.046.328 casos de Covid-19, com 77.851 mortos, 1.163 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim, 1.321.036 pacientes estão curados e 647.441 seguem em acompanhamento. Resultados preliminares da vacina de Oxford contra a Covid-19 devem ser divulgados na segunda-feira. Quem tem os detalhes é a Giovana Rizardo. Boa noite, Giovana. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Os dados são de testes feitos pelo Instituto Butantan da primeira fase da vacina, em que é avaliada a segurança do medicamento. Lembrando que a vacina é desenvolvida pela Universidade de Oxford e testada no Brasil, no Reino Unido e também na África do Sul. Já a Unicamp tem uma parceria com a Washington University em 2 pesquisas. Os estudos foram selecionados num edital de cooperação científica internacional para pesquisas relacionadas à saúde pública, economia e o impacto social da doença. E depois de alguns questionamentos em relação à data do primeiro registro da Covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde reafirmou nesta sexta-feira que a data foi no dia 26 de fevereiro. Patrícia. Obrigada, Giovana. A volta do Campeonato Mineiro já tem data, por isso a gente vai até Belo Horizonte com a Virgínia Nalon. Quando a bola volta a rolar por aí, Virgínia, boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você. O campeonato recomeça no dia 26 de julho, às 4 da tarde, com um clássico, viu? O América pega o Atlético aqui no Estádio Independência, mas sem torcida. A volta só foi possível depois que a Prefeitura de Belo Horizonte aceitou o protocolo de segurança de saúde proposto pela Federação Mineira. O campeonato volta na 10ª rodada, depois de uma pausa de 132 dias por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. Aqui em Minas, a Covid-19 já contaminou 87.271 pessoas e matou 1.904. Patrícia. Obrigada, Virgínia, pelas suas informações. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou que vai bancar exames de coronavírus para atletas nas competições nacionais masculinas e femininas. Os exames vão ser feitos 3 dias antes de cada jogo e os resultados sairão na véspera das partidas. Treinadores, árbitros e assistentes também serão testados.
500 balões coloriram o céu de Vitória na tarde desta sexta-feira. Cada balão representa um paciente curado da Covid-19 no hospital da cidade. Os funcionários que trabalham na linha de frente participaram da celebração. Segundo o Ministério da Saúde, o Espírito Santo tem 69.461 casos e 2.174 mortes causadas pela doença. O STF encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra a ministra Damares Alves. Voltamos a Brasília com a Nathalie Machado. Nathalie. Patrícia, esse é um desdobramento daquela reunião ministerial que aconteceu no Palácio do Planalto no dia 22 de abril. Na ocasião, a ministra Damares Alves, que não é investigada formalmente, ela declarou que pediria a prisão de prefeitos e governadores que tomassem medidas drásticas de combate ao coronavírus. Esse envio da notícia-crime à Procuradoria-Geral da República faz parte do trâmite processual. E agora a PGR vai avaliar se há elementos que justifiquem a abertura de investigação para apurar a conduta da ministra. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da ministra Damares e fui informada que ela ainda não foi notificada. Patrícia. Obrigada, Nathalie, pelas suas informações. Prioridade no Congresso este ano, a reforma tributária acabou suspensa durante a pandemia, mas já foi retomada pelos parlamentares. Um dos membros da comissão mista que analisa a proposta, o senador Major Olímpio, foi o convidado do JR Entrevista desta sexta. A coisa mais importante é a simplificação do processo, a integração de todos os órgãos que estão envolvidos dentro do plano municipal, estadual e federal e, logicamente, aperfeiçoar essa forma de arrecadação, diminuindo até o tamanho da máquina pública necessária, né? E fazendo com que esses recolhimentos sejam mais efetivos. Nós temos gente que paga demais impostos no Brasil, mas nós temos muita gente que não paga nada. Então, nós precisamos adequar, né, e fazer com que a arrecadação ela exista, ela seja mais ágil e nós tenhamos uma arrecadação superior. O senhor acredita realmente que esse ano o Congresso pode tocar essa reforma tributária? É possível, mas pouco provável. Até 17 de agosto, não teremos sessões presenciais do Congresso. E nós já estávamos com a comissão mista de senadores e deputados discutindo reforma tributária. E teve que paralisar tudo isso esse período. Acontece que esse ano nós temos eleições municipais, né? Então, a partir de setembro, outubro, até 15 de novembro, que é o primeiro turno das eleições, e 29 de novembro, o segundo turno, esvazia a Câmara e o Senado. Então, eu disse, é possível se construir um grande esforço, mas como o tema ele é problemático, ele é palpitante, ele tem muito a ver com as posições dos municípios, dos estados, da União, dessa integração de esforços, dos segmentos da sociedade, da onde gera o emprego, onde gera o recolhimento dos tributos, nós podemos ter dificuldade. O senhor já demonstrou um certo descontentamento com a reaproximação do PSL com o governo Jair Bolsonaro. É oficial a sua saída do partido? Quando vai ser? Eu devo oficializar a minha saída exatamente porque eu não quero essa reaproximação com as fissuras que ficaram quando o presidente, ele deixou o partido não o deixou. Mas os meus votos, o meu comprometimento é 100% com o que é bom para o meu país. Os eleitores de Mato Grosso vão escolher um novo senador no dia 15 de novembro, data do primeiro turno das eleições municipais. A nova votação vai ser necessária porque a ex-senadora Selma Arruda perdeu o mandato após condenação por abuso de poder econômico e Caixa 2 nas eleições de 2018.
E o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai participar de uma reunião do G20 neste sábado para tratar da Covid-19. A Nathalie Machado tem os detalhes. Nathalie. Patrícia, essa reunião vai ser virtual e é uma ação para avaliar as medidas adotadas pelo Grupo Econômico durante o encontro que houve em abril. Esse plano de ação do G20 previu a suspensão temporária das dívidas de países vulneráveis, o relaxamento de critérios do Fundo Monetário Internacional para o acesso a recursos e o estabelecimento de linhas emergenciais de liquidez, além do desenvolvimento de plataformas digitais que colaborem com a transparência e visibilidade das medidas adotadas. Essa reunião também busca respostas coletivas de cunho social, econômico, financeiros e também sanitários da pandemia do coronavírus. Patrícia. Obrigada, Nathalie. E o mercado financeiro encerrou a semana com expectativa pela entrega da reforma tributária ao Congresso. O dólar subiu 1,1%, vendido a R$ 5,38. Na semana, a moeda americana valorizou 1,12%. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu mais de 2%, acima dos 102 mil pontos. Na semana, o Ibovespa acumulou alta de 2,86%. O senador de Mato Grosso do Sul, pelo PSD, Nelsinho Trade, foi o entrevistado de hoje da Live JR. O encontro foi mediado pelo apresentador Eduardo Ribeiro e teve a participação dos repórteres André Tal e Thiago Nolasco. Nelsinho foi um dos primeiros políticos a pegar o coronavírus. Esses sintomas iniciais parecem mesmo uma gripe fraca, mas ele serve como um alerta. A pandemia também foi assunto da live. Como médico, como ex-paciente, como parlamentar e como alguém que tem experiência no executivo, o que é que o senhor faria nesse momento? A disciplina é algo fundamental que norteou aquele que venceu a batalha contra esse vírus. Nelsinho comentou sobre a medida provisória 927, que flexibilizava as leis trabalhistas, mas caducou porque não foi votada pelo Senado. As medidas que vão lá, elas carecem e precisam de uma discussão prévia dos líderes para poder chegar para a votação redonda, como diz no jargão popular. E isso não conseguiu. O senador Irajá, por mais que tenha se esforçado, não conseguiu fazer essa conclusão de se chegar, vamos dizer assim, sem maiores problemas. Não é hora de criar imposto, não é hora de aumentar a carga tributária para empresário, para aqueles que geram os empregos. É momento, sim, de reflexão, de estender o braço forte do governo federal para os mais fracos, que são os estados e os municípios. O presidente da Argentina anunciou nesta sexta-feira que o país vai começar a sair da quarentena de Covid-19. Alberto Fernandes disse que a transição começa neste sábado e vai até o dia 2 de agosto, de forma gradual em 6 etapas. A primeira permite a abertura de salões de beleza, escritórios de advocacia e lojas de rua, além de atividades físicas ao ar livre. E a pandemia agravou a pobreza na Venezuela, segundo a Organização das Nações Unidas. A desnutrição de crianças menores de 5 anos já pode ser comparada à dos locais mais pobres do mundo. Mais da metade das pessoas que passam fome na América Latina são da Venezuela. O principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos afirmou nesta sexta-feira que a vacina para o novo coronavírus pode ficar pronta em 6 meses. Quem tem os detalhes é a nossa correspondente em Nova York, Evelyn Bastos. O Dr. Anthony Fauci disse que uma das candidatas à vacina vai entrar na fase 3 de testes até o final deste mês. Ele também afirmou que os resultados dos estudos são favoráveis e que as outras vacinas vão concluir os testes clínicos até meados de setembro. O consultor da Casa Branca está confiante na eficácia e segurança da vacina. Os primeiros testes revelaram que o imunizador induziu a criação da mesma quantidade de anticorpos de uma pessoa recuperada da Covid. Patrícia. Obrigada, Evelyn. Tóquio registrou um novo recorde de casos diários de coronavírus. Vamos até o Japão com a correspondente Cíntia Godoy. Boa tarde aí para você, Cíntia. Chama a atenção o número de casos entre os jovens, né?
Pois é, Patrícia, boa noite para vocês. Entre os 293 casos registrados nesta sexta-feira, mais de 70% têm entre 20 e 30 anos, o que reforça a preocupação de que casas noturnas tenham se tornado focos de contaminação. As autoridades têm feito mais testes de coronavírus e pedem que os moradores evitem viagens domésticas. Na Austrália, o estado de Nova Gales do Sul proibiu atividades como dançar em locais aglomerados, cantar em corais e fazer reuniões. O estado vizinho de Vitória foi colocado em isolamento e chegou a um recorde de 428 novos casos nesta sexta-feira. Patrícia. Obrigada, Cíntia, pelas suas informações. E a princesa da Espanha chamou a atenção do pai durante uma cerimônia em homenagem às vítimas do coronavírus. O rei Felipe estava sentado sem máscara depois de discursar. Foi quando a princesa Leonor, de 14 anos, lembrou o pai de usar o equipamento de proteção. E o governo do Irã declarou que vai reprimir as manifestações que têm tomado as ruas por causa da crise econômica no país. De Israel, a correspondente Bianca Zanini tem mais detalhes. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a polícia iraniana fez um alerta para que os cidadãos não participem das manifestações. Vários atos contra o governo foram registrados em cidades diferentes do Irã. Os policiais usaram gás lacrimogênio para dispersar os grupos e dezenas de prisões foram relatadas. O regime iraniano quer impedir uma nova onda de protestos contra o governo, como os que aconteceram no ano passado, em que os manifestantes pediam a renúncia das autoridades. Mais de 1000 pessoas teriam morrido no levante. O Irã acusa os Estados Unidos e o governo de Israel de promoverem as revoltas populares. De Tel Aviv, Bianca Zanini. O veterano da Segunda Guerra Mundial, o capitão Tom Moore, foi condecorado pela Rainha Elizabeth II. A monarca usou a espada do pai para conceder o título de cavaleiro ao ex-capitão do Exército. Aos 100 anos, ele completou o desafio de dar 100 voltas no jardim de casa, o suficiente para arrecadar mais de 220 milhões de reais para o serviço de saúde. O agora Sir Moore foi reconhecido porque motivou os britânicos no momento que exige a união nacional com distanciamento social. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram a semana e um bom fim de semana para você.